Olá, meu nome é Gisele Dalano, sou psicoterapeuta com foco no atendimento de casos de depressão e ansiedade. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre as pessoas que se machucam, que se ferem. O que acontece no organismo, na mente dessa pessoa, para que ela chegue a esse ponto de machucar a si mesma. É importante entender como que funciona isso e o que acontece com essas pessoas para que, caso você seja uma dessas pessoas, você entenda que precisa sim de ajuda e consiga falar com alguém para pedir ajuda, ir atrás de ajuda para conseguir parar com essa situação que você está vivendo, esse comportamento que não te traz benefício nenhum, é claro, só te traz machucados e faz com que você se sinta pior ainda por estar fazendo isso consigo mesmo. E se você é uma pessoa, um pai, uma mãe, uma tia, alguém que conhece uma pessoa que faz isso, consiga entender que essa pessoa precisa de ajuda e então consiga oferecer ajuda para essa pessoa e deixe de criticar essa pessoa, porque uma pessoa que faz isso não tem completo controle sobre isso que faz, sobre essa necessidade de se machucar. Então, se você é uma pessoa que se machuca, ou se você conhece alguém que se machuca, já curte esse vídeo e acompanha ele até o final para entender melhor como que funciona esse processo e saber também o que você pode fazer para se ajudar ou ajudar essa pessoa. Então, vamos entender o porquê da necessidade de se ferir. A pessoa que se machuca passa por tanto sofrimento na vida que precisa de doses maiores de endorfina. A endorfina é um hormônio, que é um analgésico natural. Ou seja, ela faz com que a pessoa sinta menos dor, se sinta mais feliz, sinta-se bem. Então, por que uma pessoa se corta se isso a faz sentir dor? Porque assim seu entende a dor física e produz endorfina para que essa pessoa sinta menos dor. O problema desse mecanismo de defesa contra a dor é que a pessoa que se mutila, que se fere, não está sentindo dor física, mas sim dor emocional. Acontece que essa dor emocional não pode ser observada. Não existe um lugar específico no corpo onde a pessoa olhe e o cérebro entenda que o problema é ali, naquele lugar. Então, a quantidade de hormônio produzido não é suficiente para que a pessoa deixe de se sentir deprimida. E para entender a dor e conseguir trazer equilíbrio para o corpo, bem-estar, a mente cria um mecanismo de defesa que tenta explicar a dor fisicamente, que faz com que a pessoa se machuque, trazendo sentido para aquela dor enorme que ela sente e não tem um lugar físico que a explique. Então, não critique quem se machuca, pois essa pessoa não consegue controlar completamente essas atitudes. Seria como dizer a alguém que ela não deve comer mesmo sentindo muita fome, mesmo com o estômago doendo e a mente ficando turva devido à falta de nutrientes. Acolha e ofereça à pessoa acesso a um profissional que poderá ajudá-la da forma correta, para que sua mente pare de criar nela o desejo de se ferir. Se você é uma pessoa que faz isso, ou se você conhece alguém que faz isso, tem alguém que você ama, tem alguém na família, algum amigo que faz isso, me segue nas redes sociais para entender melhor como que funciona o desenvolvimento emocional, afetivo de uma pessoa e por que, mesmo você achando que a pessoa tem tudo, mesmo as pessoas falando para você, você tem tudo, você tem pais que te amam, você tem uma casa para morar, você tem comida para comer, você tem estudo, você tem do bom, do melhor, mesmo tendo tudo, a pessoa passa por essa emoção, esses sentimentos, essas necessidades de se ferir, de se isolar.
Então, me segue nas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo para que você consiga ter conteúdo todo dia para entender melhor como que funciona o desenvolvimento emocional e cognitivo de uma pessoa para que ela chegue a esse ponto. Porque mesmo você achando que tem tudo, mesmo você achando que o seu filho, sua filha, o seu sobrinho, tem seu amigo, tem tudo, que ele não passa necessidade nenhuma, existem coisas que acontecem na vida da gente que pode trazer para a gente a gente interpretar essas coisas de uma maneira que cause dor, que cause sofrimento. Por mais que você tenha vivido uma vida sem privações, existem algumas privações que você viveu que as outras pessoas não enxergam. E muitas vezes nem você enxerga essas privações que você viveu. Porque o que acontece é que tudo depende da interpretação que você dá para as coisas que aconteceram. Então, por exemplo, quando você passa por um processo terapêutico, muitas vezes o que acontece é uma situação, uma lembrança que você tem de alguma coisa, você fala sobre essa lembrança, uma lembrança dolorosa, uma situação dolorosa, traumática que você viveu, você fala em terapia sobre essa lembrança e através dos questionamentos que a terapeuta faz para você, você vai começar a desbloquear memórias e passar a ver aquela situação, ver aquela lembrança de uma outra forma. Por quê? Ela mudou para você? Não, você lembra dela da maneira que aconteceu, mas você vai lembrar de mais coisas, mais detalhes, você vai lembrar de coisas que acabam integrando a essa lembrança e faz com que ela se torne diferente daquilo, faz com que ela tenha outro significado para você. Porque quando você interpreta alguma coisa de uma maneira que você se sente prejudicada, que você se sente traída, que você sente que não foi suficiente, que você sente que não foi amada naquele momento, isso traz dor e você leva isso por toda a sua vida, você passa a considerar todas as experiências que você teve com aquele significado que aquele momento específico te trouxe sobre você mesmo. Então, quando você passa processo terapêutico, vem outras lembranças que mudam o significado daquele evento específico para você. Porque você passa a perceber que aquela interpretação que você fez naquele momento em que você era criança, em que você era adolescente, talvez não tenha sido a interpretação correta, porque você não observou o quadro, a situação como um todo. Você excluiu a lembrança de algumas coisas que para você no momento, com a maturidade que você tinha na época, não importavam, porque o que importava era o que você sentiu diante daquilo, é como você interpretou aquilo naquele momento, os recursos emocionais, os recursos cognitivos que você tinha naquele momento eram poucos para que você conseguisse enxergar a situação como um todo. Então, quando você passa por um processo terapêutico, você começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, porque você começa a se lembrar de detalhes que você, na época, não tinha se atentado, porque não importava para você, sua maturidade não permitia que aquilo fosse considerado, não era relevante na época para você. Então, essas situações trazem uma dor emocional muito grande que fica dentro de você, como eu disse, não é uma dor que você pode olhar, que você pode observar, que você vai conseguir falar assim, tá aqui a dor. Seu corpo vai produzir alguma coisa para curar aquela dor, para curar aquele machucado na pele. Então, seu corpo não consegue corrigir aquela dor que você está sentindo. E como mecanismo de defesa, ele tem que entender aquela situação de alguma maneira para que você se sinta bem.
produção de endorfina. Por isso, eu sempre falo, se você não me segue nas redes sociais, me segue lá nas redes sociais. Eu sempre falo que é importante você ter atividades que te tragam a sensação de prazer, que te tragam a sensação de domínio sobre alguma coisa, para que você consiga produzir hormônios de bem-estar, para que você consiga ficar bem. Essa produção de hormônios vai fazer com que você esqueça o que aconteceu, reinterprete, ressignifique o que aconteceu? Não, não vai fazer, você só vai se sentir melhor. Se existem coisas na sua vida que realmente te marcaram emocionalmente, que te causam dor quando você se lembra de alguma situação e chora, é importante você passar por um processo terapêutico para que você consiga ter uma outra interpretação sobre essas coisas que aconteceram com você e assim consiga curar essa dor emocional que você sente. E curando essa dor emocional, seu corpo vai entender, tá tudo bem agora, então ele não vai mais precisar entender fisicamente essa dor e várias coisas na sua vida vão mudar, várias coisas no seu comportamento com você mesmo, como se ferir, como ter uma vida, uma qualidade de vida que acabe te prejudicando, vai mudar, porque sua mente vai mudar, seu olhar para as situações vai mudar, os significados que você dá para as coisas vai mudar, porque você vai reinterpretar uma situação que aconteceu lá atrás e isso muda toda a estrutura que aconteceu, que foi desenvolvida em você até hoje, que fez com que você interpretasse tudo que acontecesse na sua vida com base em um fato doloroso, na época para você foi doloroso, que aconteceu lá atrás. Então é como se você, a partir daquele ponto que aconteceu lá atrás, você reinterpreta ele e através disso você consegue reinterpretar tudo que você viveu, reestruturar todas essas lembranças até o dia de hoje, onde você vê uma situação e você não vai interpretar com aquela base que você criou lá atrás, você vai interpretar com uma nova base que foi criada a partir do processo terapêutico. Então, se você passa por essa situação, peça ajuda. Se você não pode procurar ajuda por si só, peça ajuda para os seus pais, peça ajuda para alguém que você confia, para que você consiga trabalhar esses traumas, esses eventos que aconteceram na sua vida e assim consiga se livrar desse comportamento de se machucar, dessa dor emocional que você viveu. E se você é alguém que conhece alguém que faça isso acontece muito com jovens, com adolescentes, porque é uma fase muito difícil da vida, é uma fase em que há muita confusão mental, por questões hormonais, por questões de desenvolvimento, de afirmação de pessoa única. Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, eu vou ser independente, eu quero ser independente, eu quero ter liberdade, eu quero fazer minhas escolhas. Então é uma fase muito conturbada, isso acontece muito na adolescência e preste atenção então nos seus filhos, em sobrinhos, observe com muito cuidado, porque como isso é um tabu, a saúde mental das pessoas, infelizmente, é um tabu na nossa sociedade, isso faz com que as pessoas escondam essas dificuldades. Uma pessoa que está gripada, ela não se importa de mostrar para os outros que está doente, mas uma pessoa que está emocionalmente doente, ela fica com receio de mostrar para os outros que está emocionalmente doente, e daí a situação só piora. Então observe as pessoas que estão à sua volta para que você consiga oferecer ajuda e ela ter a ajuda que precisa para conseguir superar essas dores que foram criadas. É importante entender que essa questão da dor, essa questão dos traumas, nem sempre tem a ver com algo que você, que é pai, que é mãe, fez para o seu filho. Mas, na maioria das vezes, a forma como ele interpretou uma situação que ele viveu. Pode nem ter sido dentro de casa, pode ter sido na escola, pode ter sido na rua, pode ser algum
alguma reportagem que assistiu, algum filme que assistiu. Existem muitas situações em que a pessoa vê alguma coisa, principalmente crianças, veem alguma coisa, interpretam aquilo de uma forma que vai fazer mal para ela e ela vai carregar isso por toda a vida dela, por todo o desenvolvimento dela e vai cada vez fazendo mais mal e mais mal. Ofereça ajuda para o seu filho, ofereça ajuda para sua filha, para alguém que você vê que precisa, oriente para que procure ajuda profissional para conseguir superar essa questão de se machucar, de se ferir e acabar tendo mais dor emocional ainda, porque a pessoa acaba se culpando por estar fazendo aquilo com ela mesma. Se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém que faça isso, entre em contato comigo nos links que estão aqui embaixo para contratar um processo terapêutico para que a pessoa tenha a ajuda que realmente precisa para conseguir superar essas questões. É importante entender também que muitas vezes você oferece ajuda e a pessoa se nega, né? Adolescentes, principalmente, eles têm medo de falar com outra pessoa e a pessoa falar para os pais, contar para alguém as coisas que ela sente, as coisas que ela viveu. É claro que isso não existe, o que for feito em terapia vai ficar em terapia entre o terapeuta e o cliente. Mas se você é pai, se você é mãe, você pode procurar terapia também para entender como que você pode ajudar seu filho no dia a dia, nas coisas que são faladas, nas coisas que são feitas, nas histórias e lembranças que existem da vida dele, para que ele consiga também interpretar de uma outra maneira as coisas que aconteceram e melhorar sua saúde emocional, sua saúde mental, através de você mesmo, você que é pai, você que é mãe, ajudando seu filho. Então, faça isso por você, faça isso por quem você ama. Entre em contato comigo com os links que estão aqui embaixo na descrição. E se inscreve no canal, porque sempre tem vídeo com informação importante para você entender como que acontece esse desenvolvimento emocional na gente. Te espero no próximo vídeo. Até mais!